Eu tinha acabado de pedir o divórcio quando ele jogou o copo na parede e gritou que eu estava destruindo a nossa família. O som do vidro quebrando ainda ecoava dentro de mim, enquanto eu pensava: foi aqui que minha vida acabou. Ou começou. Eu lembro exatamente da sensação que era acordar todos os dias e sentir o peso do silêncio dentro de casa. Era um silêncio espesso, daqueles que grudam na pele e não soltam. Acordava cedo, como sempre, colocava a chaleira no fogo e preparava o café. O som do líquido fervendo era o único ruído que quebrava aquele vazio. Eduardo saía do quarto, sem me olhar direito, sentava-se à mesa, abria o jornal e começava o ritual de todas as manhãs. Eu dizia bom dia. Ele respondia com um murmúrio baixo, quase inaudível. Às vezes nem isso. Lembro da sensação amarga de preparar o café, passar o pão, colocar tudo direitinho na mesa e, mesmo assim, sentir que não existia. Ele folheava o jornal, tomava o café e saía para o trabalho com o mesmo beijo apressado na testa, o mesmo gesto automático que ele repetia há anos, sem emoção, sem olhar. E eu ficava ali, parada, olhando a porta se fechar, perguntando a mim mesma se algum dia ele tinha realmente me enxergado. A casa parecia respirar por conta própria. O relógio da parede marcava cada segundo como uma provocação. Eu tentava preencher o tempo arrumando tudo. Lavava a louça, varria o chão, passava roupa, colocava as plantas no sol, tudo sempre igual, sempre na mesma ordem. Mas por mais que eu me ocupasse por dentro, havia uma sensação de ausência que doía. Eu sabia que algo em mim tinha morrido há muito tempo, mas não tinha coragem de dizer em voz alta. O barulho da chave na porta ao entardecer era sempre o sinal de que a rotina recomeçaria. Eduardo voltava do trabalho, com o mesmo semblante cansado, deixava a pasta no sofá, sentava-se para assistir televisão e ficava ali, imóvel, como se a presença dele fosse apenas física. Eu falava sobre o jantar, sobre o mercado, sobre qualquer coisa, só para preencher o ar. E ele, sem tirar os olhos da tela, respondia: "Está bem, Helena." Sempre com o mesmo tom. Um dia, criei coragem e perguntei: "Eduardo, você está feliz?" Ele desviou o olhar do noticiário por um segundo, apenas para dizer: "Feliz? Com o que exatamente?" Fiquei sem resposta. Ele voltou a olhar para a televisão e o assunto morreu ali. Aquele diálogo curto me deixou com uma ferida que não cicatrizava. Eu me senti invisível. E o pior é que ele parecia nem perceber. Naquela noite, deitada ao lado dele, ouvi o som do relógio marcando as horas e percebi que o corpo dele dormia tranquilo, enquanto eu me contorcia num silêncio insuportável. Tentei encostar minha mão na dele, um gesto pequeno, um pedido mudo de atenção. Mas ele virou para o outro lado, murmurando: "Estou cansado, Helena. Amanhã eu acordo cedo." Era sempre amanhã, uma manhã que nunca chegava. Fiquei ali, olhando o teto, com os olhos ardendo de lágrimas contidas, sentindo que algo dentro de mim se despedaçava devagar. Na manhã seguinte, fiz o café como se nada tivesse acontecido. Aprendi a esconder minhas dores atrás de gestos automáticos. Era o que toda mulher da minha geração fazia. A gente aprendia que o importante era manter a casa em ordem, o casamento de pé e o sorriso no rosto, mesmo quando o coração gritava. Lembro que certa vez uma amiga me disse: "Helena, todo casamento é assim depois de tantos anos, o amor vira a companhia." Eu tentei acreditar nisso, mas dentro de mim havia um vazio que companhia nenhuma preenchia. Às vezes me pegava olhando pela janela, observando os vizinhos passando de mãos dadas, rindo, trocando olhares, e pensava: em que momento da vida eu deixei de ser uma mulher para ser apenas uma sombra dentro de casa? Eduardo era um homem correto, isso eu não posso negar. Pagava as contas, nunca me levantou a voz, nunca me faltou com respeito. Mas faltava tudo o que não se compra: o carinho, o olhar, o toque, a curiosidade pelo outro. Ele me tratava como se eu fosse parte dos móveis, alguém que sempre estaria ali, arrumando, cozinhando, limpando, sorrindo. Um dia, resolvi tentar mudar as coisas. Passei perfume, fiz um jantar especial, coloquei uma roupa bonita, penteei o cabelo com cuidado e quando ele chegou, o esperei sorrindo na mesa. Ele olhou, surpreso, e perguntou:
Tem alguma ocasião especial? Eu disse, tentando parecer leve. Não, só queria te agradar. Ele se sentou, começou a comer em silêncio e depois de alguns minutos comentou: está bom. Só isso. Nenhuma palavra a mais. Nenhum elogio, nenhum olhar. Terminei o jantar engolindo o choro, com a garganta ardendo e a sensação de que todo o meu esforço era invisível. Mais tarde, quando ele foi se deitar, eu sentei na beira da cama e perguntei: Eduardo, o que aconteceu com a gente? Ele suspirou fundo e respondeu: nada aconteceu, Helena, só estamos envelhecendo, é normal. Eu queria dizer que aquilo não era normal, que o amor não precisava morrer com o tempo, que ainda existia desejo dentro de mim. Mas a voz não saía. Apenas apaguei a luz e deitei de costas para ele. Passei a noite inteira acordada, lembrando de quando ele me olhava diferente, de quando o toque dele me fazia sentir viva, de quando eu ainda acreditava que o amor era para sempre. Agora o que restava era a rotina. Uma rotina limpa, organizada, silenciosa, sem cor. Às vezes me perguntava se ele também sentia falta de algo, ou se estava simplesmente satisfeito com aquele vazio confortável. Ele parecia tão em paz com a ausência que eu comecei a achar que o problema era meu mesmo. Comecei a me enxergar velha, desinteressante, apagada. Evitava me olhar no espelho porque toda vez que vi o meu reflexo, sentia raiva de mim mesma. Onde tinha ido parar aquela mulher que sonhava, que ria, que se arrumava, que esperava o marido na porta? Eu havia me transformado numa funcionária do lar, numa dona de casa que cumpre tarefas e apaga desejos. Foi numa dessas manhãs, ao ouvir o noticiário enquanto lavava a louça, que percebi que não sabia mais o som da minha própria risada. Fazia tanto tempo que não ria de verdade que até esqueci como era. Lembro que naquele instante deixei a esponja cair na pia e encostei as mãos molhadas no rosto. O toque frio da água me trouxe uma clareza dolorosa. Eu não vivia mais. Existia. Eu era como as flores secas, que ficam no vaso para manter a aparência de vida, mas que por dentro já perderam a cor e o perfume. Eduardo passou por mim na sala, com o paletó no ombro e a pressa de sempre, e disse: não se esqueça de pagar a conta da luz. E foi só isso. Nenhum olhar, nenhum gesto, nada. Enquanto eu via sair pela porta, entendi que o amor não acaba de uma vez. Ele morre aos poucos, todo dia, em cada palavra que não é dita, em cada toque que não acontece, em cada olhar que se desvia. E eu ali no meio da sala arrumada, com a casa perfeita e o coração em ruínas, percebi que estava vivendo uma vida que já tinha acabado. Só faltava ter coragem de admitir. Eu ainda lembro do cheiro daquele dia. O cheiro doce do bolo de baunilha que minha filha assava na cozinha, misturado com o som distante das risadas dela e do marido, preparando uma surpresa para mim. Era meu aniversário de 61 anos, e eu já estava acostumada com aniversários silenciosos, com parabéns apressados e mesas quase vazias. Mas naquele ano, Lívia apareceu com um brilho nos olhos diferente, como se estivesse tramando algo que eu não entenderia de imediato. Ela entrou na sala com um envelope colorido nas mãos, o cabelo preso de qualquer jeito e o sorriso de menina que sempre teve. Mãe, hoje eu não quero te dar flores, nem perfume, nem roupa. Hoje eu quero te dar uma coisa que te faça sorrir de verdade, disse ela e estendeu o envelope. Eu peguei o presente com um riso sem graça, fingindo entusiasmo, mas já sentindo um aperto no peito. Lívia, não precisava, você já faz demais por mim. Respondi, tentando disfarçar o constrangimento de quem não sabe mais receber carinho. Ela insistiu, cruzando os braços e me olhando firme. Abre, mãe. Promete que vai abrir. Agora. Rasguei o envelope com cuidado e vi um cartão prateado com letras grandes. 10 aulas de dança de salão. Academia, ritmo e alma. Li em voz alta, meio confusa, e olhei para ela. Aulas de dança? Eu, Lívia? Você enlouqueceu. Ela riu e sentou ao meu lado, pegando minhas mãos. Mãe, eu quero te ver feliz, quero te ver viva. Você passa os dias trancada em casa, cuidando de todo mundo menos de si mesma. Você sempre amou música, lembra? Eu me lembro de te ver dançando na cozinha quando eu era pequena. Por favor, vai a uma aula.
Se não gostar, eu nunca mais insisto. Fiquei sem saber o que dizer. O coração apertou, porque ela tinha razão, mas também porque fazia tanto tempo que ninguém me dizia que queria me ver feliz. Engoli em seco e fingi leveza. Está bem, eu vou. Só uma aula, para te deixar satisfeita. Lívia me abraçou rindo e eu senti o cheiro do cabelo dela, o mesmo de quando era criança. Naquela noite, deitada ao lado de Eduardo, contei o que a filha havia feito. Ele respondeu sem tirar os olhos da televisão. Dança? Isso é coisa pra gente jovem, Helena. Vai passar vergonha. A frieza dele me feriu mais do que eu queria admitir. Virei de lado e fiquei em silêncio. Mas lá dentro, uma voz pequena sussurrava que talvez dançar não fosse uma ideia tão absurda assim. No dia da primeira aula, acordei cedo e fiquei horas escolhendo uma roupa. Nenhuma parecia certa. Tudo me fazia parecer invisível, apagada, comum. No fim, vesti uma saia longa azul marinho e uma blusa branca simples. Prendi o cabelo e passei um batom claro, quase imperceptível. Quando cheguei à academia, o som da música preencheu todos os espaços e, de repente, senti que tinha entrado num mundo que não me pertencia mais. As paredes eram cobertas por espelhos e o chão brilhava como se nunca tivesse sido pisado. Havia casais rindo, tentando acertar os passos, tropeçando e voltando a tentar. E foi aí que o vi pela primeira vez. Miguel estava de pé no centro do salão, ajustando o volume do som, com um sorriso calmo e uma postura segura. Tinha algo na maneira como ele se movia, que transmitia confiança, uma serenidade que parecia abraçar o ambiente inteiro. Quando nossos olhos se cruzaram, ele caminhou até mim e disse: "Boa tarde, você deve ser Helena. Bem-vinda. Pronta para dançar?" Eu sorri nervosa, quase tropeçando nas palavras. Não sei se pronta é a palavra certa. Estou mais para um perigo ambulante. Ele riu de um jeito sincero e respondeu: "Então vamos dançar devagar, para o perigo ser bonito." Aquela brincadeira leve me desarmou. Ele estendeu a mão e eu aceitei. O toque foi simples, mas firme. E naquele instante, algo dentro de mim acordou. A música começou, uma melodia suave de bolero, e ele me guiou com paciência. Relaxa os ombros, deixa o corpo sentir o ritmo. Não conte os passos, sinta o som. Eu tentei obedecer. Tropecei uma vez, duas, e ele me segurou na cintura. Viu? Nem foi tão difícil. O segredo é confiar. Eu levantei os olhos e o encarei, meio sem graça. Confiar? Já faz tanto tempo que não confio em ninguém. Ele sorriu, sem soltar minha mão. Então, começamos hoje. E seguimos dançando. A cada aula, o medo cedia um pouco mais. Miguel falava pouco, mas sempre sabia o que dizer. Corrigia meus movimentos com cuidado, sem pressa, e às vezes fazia observações que me deixavam corada. "Você tem um jeito bonito de se mover, Helena. Só precisa acreditar em você." E eu respondia, rindo: "Acreditar é difícil depois de tanto tempo parada." Ele balançava a cabeça e dizia: "O corpo sempre lembra o que a alma esqueceu." E era verdade. Eu voltava para casa leve, com o corpo cansado, mas o coração cheio de algo que eu não sabia nomear. Eduardo começou a notar as saídas. Um dia, enquanto eu arrumava a mesa, perguntou com um tom desconfiado: "Você anda saindo muito ultimamente. Essas aulas aí, não acha ridículo?" Olhei para ele e disse, com calma: "Não é ridículo querer me sentir viva, Eduardo." Ele ficou em silêncio, sem saber o que responder, e eu percebi que não precisava mais da aprovação dele para existir. Na semana seguinte, Miguel sugeriu que eu ficasse depois da aula para praticar. O salão estava vazio. O som da tarde entrava pelas janelas e iluminava o chão de madeira. Colocamos uma música lenta e ele me puxou para perto. O toque das mãos dele na minha cintura fez meu coração acelerar. "Feche os olhos. Sinta a música. Eu te guio." E eu fechei. Pela primeira vez em muitos anos,
Deixei alguém me guiar sem medo. Os passos fluíam como se o corpo soubesse o caminho. Quando abri os olhos, ele ainda me olhava. Ficamos em silêncio por alguns segundos, o tipo de silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Eu quis agradecer, dizer algo, mas só consegui murmurar: obrigada, por me lembrar que ainda existo. Ele respondeu: você nunca deixou de existir, Helena. Só estava esperando a hora certa de voltar. Naquele dia, quando voltei para casa, olhei meu reflexo no espelho e vi uma mulher diferente. O mesmo rosto, o mesmo corpo, mas os olhos estavam vivos. Senti uma vontade estranha de rir, de chorar, de me abraçar. Passei o batom mais forte que tinha e pela primeira vez em décadas achei bonito o que vi. Foi naquele instante que percebi que a dança não era só um passatempo. Era um reencontro comigo mesma. Era o primeiro passo para uma vida que eu ainda nem sabia que estava prestes a viver. Eu nunca imaginei que a dança me levaria tão longe, nem que me colocaria diante de escolhas que eu passei a vida inteira evitando. As semanas passaram como um sopro, e cada quinta-feira se tornou ponto de luz no meio da minha rotina cinza. Eu acordava já pensando na aula, nas músicas, no som dos sapatos batendo no chão de madeira e no toque das mãos de Miguel me guiando com aquela segurança serena. No começo, eu dizia a mim mesma que era apenas uma distração, uma forma de me sentir viva por algumas horas, mas o que eu não queria admitir é que algo mais profundo começava a se formar dentro de mim. Era um despertar lento, tímido, como uma flor que desabrocha mesmo em solo árido. Miguel sempre me tratava com uma delicadeza que me confundia. Ele não me olhava como uma mulher velha tentando reviver o passado, me olhava como se eu fosse uma descoberta. Às vezes, quando nossos olhos se cruzavam no espelho, eu sentia um arrepio percorrer o corpo, um calor que fazia tempo que eu não sentia. Era o tipo de olhar que eu não recebia de ninguém há décadas. Um dia, depois da aula, ele sugeriu que tomássemos um café. Eu hesitei, mas ele insistiu com aquele sorriso tranquilo. Prometo que não vou te sequestrar, Helena, é só um café. 2 pessoas que gostam de dançar conversando fora do salão. Aceitei. Sentamos numa cafeteria pequena, o cheiro de pão recém-saído do forno se misturava com o som dos carros passando lá fora. Conversamos por horas. Ele me contou sobre o divórcio, sobre como tinha passado anos tentando salvar um casamento que já não existia. E eu contei sobre Eduardo, sobre o silêncio que tinha se tornado minha rotina, sobre a sensação de viver ao lado de alguém e ainda assim estar sozinha. Miguel me ouviu sem me interromper, os olhos atentos, e quando terminei, ele apenas disse: você merece mais do que isso, merece ser vista, ser amada de verdade. Aquilo me desarmou. Ninguém me dizia algo assim há muito tempo. Voltei para casa com o coração acelerado e um nó de culpa no peito. Eduardo estava na sala, como sempre, assistindo televisão. Demorou hoje? Ele disse sem tirar os olhos da tela. Fui tomar um café depois da aula, respondi, tentando soar natural. Café com quem? Perguntou, agora olhando diretamente para mim. Com o professor. Estávamos conversando sobre a dança. Ele franziu o senho desconfiado. Helena, você tá diferente. Vive saindo, se arrumando. Tá querendo o quê exatamente? Respirei fundo e disse com calma. Tô querendo viver, Eduardo. Só isso. Ele bufou, voltou a olhar para a televisão e resmungou daquele jeito que eu já conhecia mais que ninguém. Essas bobagens de mulher entediada, daqui a pouco passa. Mas não passou. Cada encontro com Miguel parecia abrir mais uma janela dentro de mim. Um dia, no final da aula, ele me segurou pela mão e disse: você já pensou que merece ser feliz agora, não só lembrar do que já viveu? Eu tentei mudar de assunto, mas ele insistiu, a voz baixa, firme. Você passa a vida cuidando de todo mundo, Helena. Mas quem cuida de você? E eu não soube responder. Naquela noite, deitada ao lado de Eduardo, o som do ronco dele parecia um remembratório cruel de tudo o que eu havia perdido. Me virei de costas e chorei em silêncio,
com medo de admitir que meu coração já começava a bater por outro homem. Os dias seguintes foram de confusão. Eu tentava me convencer de que era apenas admiração, de que Miguel representava a liberdade que eu nunca tive, mas no fundo eu sabia que era mais do que isso. Comecei a perceber que minha culpa vinha do fato de, pela primeira vez em anos, estar sentindo algo que me fazia bem. E não era pecado querer ser feliz. Uma tarde, Miguel me esperou na saída da academia e disse: "Tem um evento de dança no fim de semana. Você quer ir comigo?" Meu instinto foi dizer não, mas algo em mim gritou sim antes que eu pudesse raciocinar. Naquele sábado, vesti um vestido vermelho que estava esquecido no armário havia muitos anos. Quando ele me viu, sorriu e disse: "Agora sim, Helena, a vida voltou para os seus olhos." O salão estava cheio de luzes, casais girando, risos e música. Quando ele me puxou para a pista, o tempo pareceu parar. Eu não pensava em nada, não temia nada, só sentia. A cada passo, a cada toque, eu me lembrava de como era bom estar viva. Quando a música terminou, ficamos parados, respirando o mesmo ar, e ele disse com voz suave: "Eu te olhei a primeira vez e soube que você era diferente, que ainda tinha fogo escondido." Eu ri, tentando esconder o nervosismo. "Fogo? Acho que é mais cinza do que fogo, Miguel." Ele se aproximou um pouco mais e disse: "Não, Helena, eu vi o fogo. Só precisava de alguém que soprasse." Naquela noite, ao voltar para casa, senti o peso da culpa de novo. Eduardo já dormia, como sempre, alheio ao que acontecia comigo. Entrei no quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para ele. Havia um abismo entre nós e, de repente, percebi que não era apenas emocional. Era um abismo de vida, de tempo, de sonhos. Eu ainda queria viver. Ele só queria continuar existindo. No dia seguinte, tentei conversar. "Eduardo, a gente precisa falar sobre nós." Ele ergueu os olhos do jornal e disse: "O que tem para falar? Tá tudo bem?" Eu insisti: "Não tá. A gente vive junto, mas é como se fôssemos estranhos." Ele bufou, voltou a olhar para a televisão e resmungou: "Essas bobagens de mulher entediada. Daqui a pouco passa." Mas não passou. Cada encontro com Miguel parecia abrir mais uma janela dentro de mim. Um dia, no final da aula, ele me segurou pela mão e disse: "Você já pensou que merece ser feliz agora? Não só lembrar do que já viveu?" Eu tentei mudar de assunto, mas ele insistiu, a voz baixa, firme: "Você passa a vida cuidando de todo mundo, Helena. Mas quem cuida de você?" E eu não soube responder. Naquela noite, deitada ao lado de Eduardo, o som do ronco dele parecia um remembratório cruel de tudo que eu havia perdido. Me virei de costas e chorei em silêncio, com medo de admitir que meu coração já começava a bater por outro homem. Os dias seguintes foram de confusão. Eu tentava me convencer de que era apenas admiração, de que Miguel representava a liberdade que eu nunca tive, mas no fundo eu sabia que era mais do que isso. Comecei a perceber que minha culpa vinha do fato de, pela primeira vez em anos, estar sentindo algo que me fazia bem. E não era pecado querer ser feliz. Uma tarde, Miguel me esperou na saída da academia e disse: "Tem um evento de dança no fim de semana. Você quer ir comigo?" Meu instinto foi dizer não, mas algo em mim gritou sim antes que eu pudesse raciocinar. Naquele sábado, vesti um vestido vermelho que estava esquecido no armário havia anos. Quando ele me viu, sorriu e disse: "Agora sim, Helena, a vida voltou para os seus olhos." O salão estava cheio de luzes, casais girando, risos e música. Quando ele me puxou para a pista, o tempo pareceu parar. Eu não pensava em nada, não temia nada, só sentia. A cada passo, a cada toque, eu me lembrava de como era bom estar viva. Quando a música terminou, ficamos parados, respirando o mesmo ar, e ele disse com voz suave: "Eu te olhei a primeira vez e soube que você era diferente, que ainda tinha fogo escondido." Eu ri, tentando esconder o nervosismo. "Fogo? Acho que é mais cinza do que fogo, Miguel." Ele se aproximou um pouco mais e disse: "Não, Helena, eu vi o fogo. Só precisava de alguém que soprasse." Naquela noite, ao voltar para casa, senti o peso da culpa de novo. Eduardo já dormia, como sempre, alheio ao que acontecia comigo.
Entrei no quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para ele. Havia um abismo entre nós e de repente percebi que não era apenas emocional. Era um abismo de vida, de tempo, de sonhos. Eu ainda queria viver. Ele só queria continuar existindo. No dia seguinte tentei conversar. Eduardo, a gente precisa falar sobre nós. Ele ergueu os olhos do jornal e disse: O que tem para falar? Tá tudo bem? Eu insisti. Não tá. A gente vive junto, mas é como se fôssemos estranhos. Ele bufou, voltou a olhar para a televisão e resmungou daquele jeito que eu já conhecia mais que ninguém. Essas bobagens de mulher entediada, daqui a pouco passa. Mas não passou. Cada encontro com Miguel parecia abrir mais uma janela dentro de mim. Um dia, no final da aula, ele me segurou pela mão e disse: Você não pode continuar vivendo metade de uma vida, Helena. Você tem direito ao todo. Eu senti o coração acelerar. Mas e se for tarde demais? Perguntei, quase sussurrando. Ele sorriu e respondeu: Nunca é tarde para se escolher. O tempo que resta é o tempo perfeito para começar. E naquele instante, eu soube que algo dentro de mim havia mudado de forma irreversível. Eu não sabia o que viria depois, mas sabia que não podia voltar para a escuridão de antes. E pela primeira vez em muito tempo, eu quis arriscar. Quis viver. Eu nunca pensei que um simples toque pudesse mudar tanto a minha vida, mas naquela noite, tudo o que eu acreditava sobre mim mesma desmoronou. Foi o começo do fim e, ao mesmo tempo, o início de algo que eu jamais sonhei que viveria. Lembro do frio na barriga quando decidi mandar a mensagem para Miguel. Eu tinha passado dias inteiros ensaiando, com o coração disparando e as mãos trêmulas. Cada palavra parecia perigosa, como se estivesse atravessando uma linha invisível. Oi, Miguel, é a Helena. Você ainda quer me ver? Foi isso que escrevi. E quando apertei o botão de enviar, o mundo pareceu parar. A resposta veio em menos de 1 minuto. Quero muito. Quando? Senti as lágrimas subirem aos olhos, uma mistura de medo e desejo. Respirei fundo e digitei: amanhã à noite, aqui em casa. Ele demorou um pouco para responder, e quando veio, o coração quase saiu do peito. Tem certeza, Helena? Eu não quero que você faça nada que vá te machucar. Fiquei olhando para aquelas palavras por alguns segundos antes de responder. Não sei se tenho certeza, mas sei que não quero passar o resto da vida imaginando o que poderia ter sido. E foi assim que decidi mudar tudo. Passei o dia seguinte em transe, andando pela casa como uma visitante. Eduardo saiu cedo e, enquanto ele estava fora, eu limpei, arrumei, troquei as flores do vaso e tomei banhos longos, tentando acalmar o coração que batia fora do compasso. À noite, ele jantou, assistiu à televisão e foi dormir como sempre, alheio a qualquer coisa que pudesse estar acontecendo ao redor. Esperei até ouvir o ronco dele antes de levantar. O relógio marcava quase 9 da noite quando a campainha tocou, um som discreto, abafado, mas que fez meu corpo inteiro estremecer. Fui até a porta, cada passo um misto de pavor e coragem. Quando abri, lá estava Miguel, segurando uma garrafa de vinho e sorrindo com aquele olhar calmo que parecia atravessar a minha alma. Boa noite, Helena, disse baixinho. Boa noite, respondi, tentando disfarçar o tremor na voz. Ele entrou devagar, olhou ao redor e perguntou: Seu marido está dormindo? Eu apenas acenei com a cabeça. Sim, ele dorme pesado. Fomos para a cozinha, abrimos o vinho e sentamos à mesa. No começo falamos de coisas banais, sobre a academia, sobre música, sobre os alunos desajeitados que insistiam em pisar no ritmo errado. Riamos baixo, cúmplices do absurdo da situação, até que o silêncio veio e preencheu tudo. Miguel me olhou com uma seriedade que me fez prender a respiração. Helena, se você quiser que eu vá embora, é só dizer. Eu vou entender. Eu balancei a cabeça devagar. Não quero que vá embora. Faz tanto tempo que eu não quero que alguém fique. Ele se levantou, deu a volta na mesa e parou ao meu lado. Tocou meu rosto com as pontas dos dedos e, naquele instante, o tempo parou. Era como se meu corpo inteiro acordasse de um longo inverno. Eu fechei os olhos e senti o calor da pele dele, o cheiro, o toque leve e firme.
Ele murmurou: "Você é linda." E eu ri, um riso nervoso, triste, quase infantil. "Não diga isso. Eu tenho rugas, tenho marcas, tenho 62 anos." Ele sorriu, encostando a testa na minha. "E cada uma dessas marcas conta uma história. Não há nada mais bonito do que isso." O beijo veio, depois, devagar, como se ele estivesse me pedindo permissão a cada movimento. Senti o chão sumir, senti o corpo vibrar. Havia ternura, mas também uma força que eu nunca tinha experimentado antes. Quando ele me abraçou, chorei. Chorei com vergonha, com alívio, com raiva de todos os anos que eu passei acreditando que eu era fria, que eu era errada, que o problema era meu. Ele ficou quieto, me abraçando, passando a mão no meu cabelo. "O que foi, Helena? Eu fiz alguma coisa errada?" Eu neguei, soluçando. "Não, Miguel, você fez tudo certo. É que é a primeira vez na vida que alguém me toca assim." Ele me afastou só um pouco para me olhar nos olhos, confuso. "Primeira vez?" Eu acenei. "Em 35 anos de casamento eu nunca senti o que eu tô sentindo agora." O espanto dele foi sincero. "Helena, você tá me dizendo que você... nunca?" Eu terminei por ele. "Nunca. Eu achava que era mentira, que era a invenção dos filmes, que prazer era coisa de gente mais jovem ou de mulheres diferentes de mim." Ele segurou meu rosto entre as mãos com uma mistura de doçura e indignação. "Helena, isso não é justo. Você passou a vida inteira acreditando que não podia sentir. Isso não é culpa sua." Eu não consegui responder. Só chorei de novo. E ele me beijou mais uma vez, mais fundo, com um cuidado quase sagrado. O resto da noite foi um milagre. Não um milagre barulhento de fogos e promessas, mas um milagre silencioso, íntimo, cheio de respiração e pele e descoberta. Foi ali, naquela casa onde eu vivi como sombra por tanto tempo, que eu finalmente me senti viva. Quando tudo terminou, ficamos deitados lado a lado, as mãos entrelaçadas, o silêncio pesado, mas bom. Ele perguntou, quase suspirando: "E agora, Helena, o que você vai fazer?" Eu olhei para o teto, coração ainda acelerado. "Não sei, mas sei que não dá para voltar. Eu não consigo fingir que não descobri o que é viver." Ele assentou, apertando minha mão. "Não precisa decidir agora. Só promete que vai pensar no que te faz feliz." E eu prometi. Quando ele foi embora, já era madrugada. A casa estava quieta. Eduardo dormia do outro lado do corredor sem imaginar que tudo tinha mudado. Deitei na cama ao lado dele, de costas, e fiquei olhando para o nada. A culpa vinha e ia, mas por baixo dela havia uma serenidade que eu nunca tinha sentido. Pela primeira vez, eu não me sentia culpada por existir. Nos dias que seguiram, percebi que eu tinha cruzado uma linha da qual não havia retorno. Olhava para Eduardo e via um estranho. Ele falava sobre conta, sobre o jornal, sobre o tempo, e eu só conseguia pensar que ele nunca soube nada de mim. Uma tarde, tomei coragem e fui ao escritório de uma advogada. Sentei-me diante dela e disse, com a voz firme: "Eu quero o divórcio." Ela me olhou surpresa. "Depois de 35 anos?" Eu respirei fundo e disse: "Depois de 35 anos fingindo estar viva, sim." Quando eu saí daquele escritório, o mundo parecia mais leve. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas pela primeira vez, o futuro existia e eu também. Eu me lembro exatamente do dia em que saí daquela casa pela última vez. Chovia fraco e o som das gotas no telhado parecia me dar coragem. As malas estavam no corredor, pequenas, mas cheias de 35 anos da minha vida. Eduardo estava sentado no sofá, o jornal nas mãos, olhar perdido em algum ponto distante. Eu disse com calma: "Eduardo, eu tô indo." Ele levantou os olhos e por um segundo achei que fosse me impedir. Mas não. Ele apenas baixou o jornal e perguntou com a voz seca: "E para onde você vai?" Eu respirei fundo e respondi: "Não sei, para algum lugar onde eu exista."
Ele ficou em silêncio por alguns instantes e então disse: Você está fazendo uma loucura. Depois de tanto tempo, acha mesmo que há vida lá fora para você? Eu segurei o choro e respondi: Não sei se há, mas sei que aqui dentro não há nada. Peguei as malas e fechei a porta atrás de mim. O som da fechadura ecoou como um ponto final. Quando desci as escadas do prédio, senti um peso saindo das costas. Era medo, era culpa, era dor, mas também era liberdade. Encontrei um pequeno apartamento perto da praça. Simples, com janelas grandes e o cheiro de tinta fresca. Quando entrei pela primeira vez, tudo estava vazio. E esse vazio me pareceu acolhedor. Sentei no chão, olhei as paredes brancas e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Naquela primeira noite, cozinhei um ovo, bebi vinho em uma caneca e dancei sozinha na sala. Foi a primeira vez em muito tempo que o silêncio me pareceu bonito. No dia seguinte, Miguel apareceu com flores. Ele olhou o apartamento e riu. Parece o começo de um recomeço, disse. E eu respondi sorrindo. É exatamente isso. Começamos a passar os dias juntos e sem pressa, como quem constrói algo com cuidado. Miguel não invadiu meu espaço, apenas se fez presente. Às vezes ele chegava com pão quente, às vezes com uma música nova para me mostrar. A cada semana eu me sentia mais viva, mais dona de mim. Um dia, enquanto caminhávamos pela praça, ele segurou minha mão e disse: Você percebeu como o mundo ficou mais bonito desde que você começou a se permitir? Eu sorri e respondi: Talvez o mundo sempre tenha sido bonito, Miguel. Eu é que não olhava mais. Ele me abraçou e disse: Então, nunca mais feche os olhos. Aos poucos, meus filhos foram se acostumando com a ideia da separação. Lídia foi a primeira a me apoiar, como sempre. Disse que estava orgulhosa. Já minha filha mais velha, Clara, demorou a aceitar. Mamãe, o que o pessoal vai dizer? A senhora tem 62 anos. Ela dizia com um tom mais de espanto do que de crítica. E eu respondia: Filha, vão dizer o que sempre dizem, mas pela primeira vez eu não me importo. E era verdade. Eu não me importava mais. Passei tanto tempo tentando agradar, tentando caber, que esqueci que a vida não é um molde. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era Eduardo. A voz dele estava diferente, cansada. Helena, eu queria conversar. Marcamos de nos encontrar num café e eu fui sem medo. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado na mesma postura de sempre, com a xícara nas mãos. Me olhou e disse: Você está diferente. Eu ri. Tô vivo, Eduardo, acho que é isso. Ele suspirou. Eu nunca pensei que você fosse mesmo fazer isso. Achei que fosse só uma fase. Eu olhei para ele com carinho, sem raiva. E não foi, por muitos anos, uma fase longa de silêncio e costume. Mas acabou. Ele abaixou os olhos e disse, quase num sussurro: Sabe, eu achava que você era feliz. Eu nunca soube te olhar direito. E foi naquele instante que eu percebi, não havia mágoa. Eu apenas disse: Tá tudo bem, Eduardo. A gente se perdeu no caminho e agora eu achei o meu. Ele levantou o olhar e perguntou: E ele te faz feliz? Eu sorri. Sim, mas mais do que isso, eu me faço feliz agora. Saí do café com o coração leve. Não por ele, mas por mim. Eu me havia perdoado. O tempo passou e a vida com Miguel se tornou um presente. Continuamos dançando, às vezes na academia, às vezes na sala de casa, entre móveis e risadas. Um dia, durante um jantar simples, ele tirou uma caixinha do bolso e me olhou com ternura. Helena, eu não quero te pedir para ser minha esposa. Eu quero te pedir para continuar dançando comigo até o fim. Eu sorri emocionada e disse: Sim, eu danço. Nosso casamento foi pequeno, íntimo, cheio de amigos e flores simples.
Lívia me alisou até o altar improvisado na varanda e eu senti o coração pulsar como de uma menina. Miguel me olhava como quem olha o pôr do sol, com gratidão. Quando trocamos os votos, ele disse: "Você me ensinou que o amor não tem idade. E eu prometo que mesmo quando os nossos passos falharem, vou te guiar com o mesmo ritmo." E eu respondi: "E eu prometo que mesmo quando a música parar, vou continuar sentindo o som." Depois da cerimônia, dançamos sob as luzes pequenas penduradas no jardim. E naquele instante, eu soube que a vida estava começando de novo. Hoje, aos 64 anos, acordo todos os dias com o sol entrando pela janela, o cheiro de café vindo da cozinha e o som de Miguel assoviando alguma música antiga. Voltei a dar aulas de dança na academia, mas agora ensino mulheres da minha idade. Elas chegam tímidas, com vergonha do espelho, e eu digo sempre a mesma coisa: o corpo não esquece, só precisa de carinho para lembrar. E quando elas riem, quando dão os primeiros passos trêmulos, eu vejo nelas a mulher que eu fui e sinto orgulho da mulher que me tornei. Às vezes, à noite, fico sentada na varanda, olhando o céu e lembrando de tudo. Penso em Eduardo, nos meus filhos, nos anos que vivi como sombra e no instante em que decidi me iluminar. Miguel me abraça por trás e pergunta: "Em que você pensa, Helena?" E eu respondo sorrindo: "Em como é bom estar viva." Ele beija meu ombro e diz: "E você ainda acha que foi tarde?" Eu balanço a cabeça e respondo: "Não, nunca é tarde. Nunca." E é assim que eu termino os meus dias, dançando devagar, de pés descalços, agradecendo em silêncio pela coragem que um dia encontrei. Porque no fim das contas, tudo o que eu aprendi é que o amor, o prazer e a felicidade não pertencem ao tempo, pertencem à vontade de viver.